Gente, sabe aonde eu tô? Olha aqui, Dudo! Hoje a gente veio aqui entrevistar essa mulher maravilhosa. A Melteli Koshari fez uma koshari maravilhosa, que é a comida que eu mais amo. Muhammad! Yeah. Você aqui, o Muhammad que veio comigo, é o meu irmãozinho, my brother. O meu filho, Ebni. Da Ebni Kibir. Esse é meu filho grande, mais velho. Binti Kibir, minha filha grande. A gente, aí ela fez comida pra gente, deliciosa, fez um café maravilhoso e ainda me deu uma roupa pra eu trocar, que ela falou que eu tô muito suada, que eu tô com essa roupa aqui que não é confortável. Na verdade, vocês viram, eu tô confortável, mas ela me deu uma galabia, eu vou vestir agora e vou ajudar ela a botar as coisas aqui na mesa. Meus amores, finalmente, olha quem está aqui com a gente, a Dudu. Lembra do Muhammad? Reza ta'ala. Ule hi. Hi. Lembra? Essa é a primeira esposa do Reza. E hoje ela vai contar pra gente como é que foi essa experiência. Aliás, eu tô super feliz. A gente comeu coxa ali aqui na casa dela. Demos uma volta aqui no bairro e ela me deu de presente essa galabia. Olha que linda, chiquérrima. Eu tô feliz aqui com ela, uma pessoa incrível. Muhammad também, muito gente boa, nosso amigo aqui. A minha pergunta pra ela, que todo mundo quer saber como que eles se conheceram, né? Pra gente começar a esquentar aqui o nosso papo. Dudu, como que você conheceu o Muhammad? Ela conheceu, eles eram vizinhos e ele começou a puxar assunto com ela. E aí ele via sempre com ela umas meninas, né, umas crianças, e ele perguntava, esses são seus irmãos? E não, eram os filhos dela, porque ela é viúva, ela era viúva. E aí ela contou pra ele que o marido tinha falecido e que ela tinha as filhas dela. E aí ele começou a falar com ela até que eles foram casar. Depois de você estar com ele casada, depois de alguns anos ele precisou casar de novo. Como foi que você se sentiu? Ela falou que ela estava muito triste porque ele precisava casar de novo, mas porque precisava ele casar de novo. Por que ele precisava casar de novo? Ela precisava que ele casasse porque ela já tinha os filhos dela e ele não tinha filhos, então ela já tinha passado por essa experiência e ele precisava dar essa experiência para a mãe dele, para o pai dele ter os filhos dele. Isso ele falou pra gente no outro vídeo. Agora o que a gente quer saber, eu quero saber dela, o que ela sentiu realmente quando que ela viu na situação dele casar. Ali ela começou a ficar muito mal. Ela começou a ficar doente mesmo. A ponto dele virar pra ela e falar assim, quer saber? Deixa tudo pra lá, eu não quero que você fique desse jeito, eu não quero que você se sinta mal, eu não quero ter filho, eu quero ficar com você. E ela não aceitou. Ela quis que ele fizesse, mas que ela disse que é uma situação muito ruim, é um sentimento que não dá pra explicar em palavras. Aqui no Egito, faz parte da cultura de vocês. Por exemplo, a gente que é brasileiro sabe que as mulheres egípcias, elas têm o costume de um dia do marido resolver casar de novo. E isso faz parte da cultura de vocês. Você tinha isso dentro de você ser casada com um cara que fosse casar de novo? Ela falou que não tem diferença entre estrangeiro ou a egípcia. Que é difícil, não dá para aceitar. Que por mais que a cultura dela prepare essas mulheres para isso, mas ela não aceita. E ela só fez isso por amor a ele mesmo. O Muhammad falou pra mim que no dia do casamento você preparou tudo, ajudou ele. E aí quando ele foi embora, você foi pro hospital e ele ficou desesperado, querendo voltar e querendo acabar com tudo. E mesmo assim, você apoiou ele. Então, o que você, por exemplo, depois dele estar casado com ela, como é que você recebeu essa mulher na sua frente pela primeira vez? A primeira vez que ela encontrou com a segunda esposa, ela olhou para ela como uma pessoa que estava tirando algo que era dela. Alguém que estava entrando numa sociedade, no caso o casamento, né? E pegando metade do que era dela mesmo. Então ela disse que no primeiro momento ela teve um sentimento muito ruim em relação a ela. Mas depois ela foi se trabalhando, se arrumando para poder organizar os sentimentos e receber essa mulher de uma forma adequada e com amor como parte da família. E quando você, hoje em dia, como que é a sua relação com ela? Existem problemas, ciúme, vocês se dão bem? O diluete, ente o omneia.
اسمها أمنية؟ أمنية. أنت وأمنية انتوا كويسين مع بعض؟ العلاقة عامل ازاي؟ جدا جدا جدا، لكن كأني أغير منها لا. Ela disse que não tem nenhum problema, elas se dão super bem, elas são amigas, mas às vezes a outra, né, a segunda esposa, ela tem um pouquinho de ciúme, porque às vezes o Muhammad, muitas vezes ele deixa de fazer algumas coisas para poder ajudar a Dudu com algumas coisas. Ele, tipo assim, se ele tiver que escolher e ficar mais tempo com uma, ele fica com a Dudu e não com a outra. Apesar que ele divide o tempo dele, mas às vezes acontece porque sempre tem os imprevistos da vida. E nesses imprevistos, se ele tiver que escolher uma das duas, ele escolhe a primeira, que é a Dudu. Então, às vezes, a Omnei, ela fica um pouquinho, né, chateada com essa situação. Mas que pra Dudu tá tudo bem, ela não tem problema nenhum, ela gosta dela, são amigas e se dão super bem. Quando ela deixou ele casar com outra mulher, foi justamente porque ela não podia ter neném. Só que de repente ele casou e aí ela também engravidou. O que ela sentiu? Aí ela falou que pra ela foi um milagre, que foi uma coisa assim inesperada e maravilhosa que aconteceu na vida dela e que foi o resultado de um amor muito grande, porque ela falou que eles dois se amam muito. Tanto ele ama muito ela, como ela também ama muito ele. Quando vocês vão nos casamentos, nas festas de família, vocês ficam juntas? Você, a segunda e o Muhammad, todo mundo junto? Que ela falou que nunca tem problema, eles vão nos casamentos juntos, eles vão nas festas, todo mundo junto. E tá tudo bem, ficam os três juntos, mas às vezes, porque a segunda ela é mais jovem, então às vezes acontece alguma coisa assim, eles pegam, ela vai fazer problema, aí a Dudu vai lá e segura e controla a situação pra poder a menina não se descontrolar e brigar com o Muhammad. Mas que na maioria das vezes dá tudo certo, nunca deu nada errado porque ela controla a situação. Dudu, Robena Khalik, shukran, obrigada por estar aqui dando nossa entrevista. محمد عايز يقول حاجه انت عايز تنام ولا ايه انا؟ لا مش عايز انام يعزمنا عشان ننام. بص شكله عايز ينام ازاي. والله العظيم مش عايز انام. انام. dele fica com cara de sono. مش عايز انام خالص. وعلى فكره انا مستعد ele tá cochilando, مستعد اتجوز. Ele tá falando que ele tá aqui com a primeira, tá a segunda lá, ele ainda pode casar com duas, se alguém quiser casar com ele, tudo bem. Agora eu vou perguntar pra ela, porque ela é a primeira, ela tem que autorizar ele a casar com a terceira e com a quarta. مش هنا في مصر عشان هو يتجوز الثالثه ورابعه مش لازم الاولى يمضي ويقول اوكي؟ انت موافقه؟ لا ليه وافقه؟ عشان احنا جربنا. هي كانت واحده عشان تجيب نونا جبنا خلاص. جربنا الامكانيات يلا جربنا الامكانيات العربيه، عايزين نشوف الامكانيات الاجنبيه. Vamos, galera, mulheres. Ela tem que assinar. Ela falou que não, que ela deixou ele casar com a segunda pra trazer um bebezinho. Agora já trouxe bebezinho daqui, bebezinho dali, halas, acabou. Aí ele falou, não, mas por que eu posso casar a terceira? Ela falou que, ó, vai dar cabo مفيش dele. الكلام ده. بحبكم، اللي عايز يتجوز انا فاضي. Ele faz essas brincadeiras com ela. No trabalho ele nem olha pra ninguém, gente. Eu juro por Deus, eu nunca vi um menino de ouro mesmo, de verdade. Gente, agora olha só. A Dudu, ela também, ela é uma artista, mas ela não trabalha. Ela é uma pessoa que nasceu com o dom da arte. Ela tem uma voz incrível. E ele também tem uma voz incrível. E eles ficam aqui em casa, eles estavam conversando enquanto a gente estava comendo. Ela fica cantando pra ela pra ele. E agora ela tem a musiquinha que ela canta pra ele, ela vai cantar pra gente. Dudu, ممكن تغني لنا؟ يا محمد يا حبيبي حكم قلبك واختار بقى ده اسمه كلام تشغلني وتسيبني لوحدي في نار ده انت ولا سائل عني ولا راضي تقرب مني يا حبيبي الشوق جنني قربت البعد مرة. Viu, gente, que delícia? Esse é o amor de Dudu por Muhammad e Muhammad por Dudu. Obrigada, gente. شكرا كتير. ميرسي جدا. عزومة جميلة دي النهارده. ده كله من خيرك يا ست يمكن الكل. انا اكلت لغايه لا ده لسه هناكل تاني، لسه هناكل تاني. comi igual uma vaca. المره الجايه بقى محشي وملوخيه. Próxima vez vamos comer machi mulucheia. Isso não tem tradução. Tchau. Gente, agora eu vou explicar pra vocês como que funciona, né, na parte burocrática desse casamento do homem com 4 mulheres. Essa prática atualmente não é muito feita aqui no Egito por causa da situação financeira e também por causa das dores de cabeça, porque não é fácil você administrar 4 esposas ou 2 esposas. No caso do Ressa, né, do Muhammad Ressa, ele é praticamente uma exceção porque ele vive muito bem com as 2 esposas, ele ama as 2 e dá pra perceber, a minha opinião pessoal, que ele tem um carinho mais especial pela primeira. E ele também teve sorte de que a primeira, ela por ser viúva, por ela já ter tido
filhos, toda uma família, toda uma história, mesmo sofrendo, como vocês viram na entrevista, ela apoiou muito ele e apoia. Então, quando a segunda esposa vem fazer problema para eles, a primeira esposa, né, que é a Doá, a Dudu, ela vai lá e contorna a situação. Isso é comum? Não, isso não é comum. Nos casos que eu já ouvi falar, geralmente a primeira esposa, ela vira meio que a madrasta, sabe? Ela vira meio que a pessoa que persegue, que faz os problemas, enfim. No caso do Ressa e da Doá, ela já é uma exceção. Porém, eu vou falar primeiro para vocês como que funciona na parte religiosa. Lá no início do islamismo, quando a religião, né, propagou lá que podia casar com 4 mulheres, a lei era o quê? Que o cara que casasse com 4 mulheres, ele tinha que dar amor, dinheiro, tratamento, tudo igual para as 4. Porque isso já dificulta, é muito difícil você conseguir amar mais de uma pessoa da mesma forma. É difícil você também conseguir sustentar da mesma forma. Então, se você dá R$1 para uma pessoa, você tem que dar R$1 para outra. Se você ama essa de um tamanho, você tem que amar do mesmo jeito. Então, aqui, isso dificulta. Quando isso foi feito lá na religião, era por quê? Porque na época do islamismo, quando o islamismo começou, quando Deus mandou o islamismo para a humanidade, era uma época onde os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam, mulheres e crianças, e ficavam abandonadas, porque seus maridos morriam na guerra. Na época, as mulheres não tinham nenhuma opção a não ser se prostituir. Então, ou ficava prostituta, virava mendiga na rua, pedinte na rua. Então, o que aconteceu? O profeta foi lá e falou para os homens que voltassem da guerra pegar mulheres e casar. Por isso que é permitido que o homem case com mulher mais velha, com mulheres desquitadas e com mulheres abandonadas e com viúvas. O próprio profeta Muhammad, a primeira esposa dele, ela era uma viúva e era 15 anos mais velha do que ele. Agora tem um porém também. Além de tudo isso que eu falei, de dar o amor igual, dar o dinheiro igual, ainda por cima, a primeira esposa, ela tem que autorizar o segundo casamento. Mesmo quando foi com o profeta Muhammad, né, o profeta Muhammad, ele também teve que pedir a autorização da primeira esposa. Então, a mulher, ela tem completo poder para o homem casar ou não. Ela pode sim ou não autorizar. Isso oficialmente, falando de lei. Porém, né, meu amor, a gente sabe que quando o homem quer fazer um negócio, ele faz. E toda lei tem brecha. Então, assim, existem casos, sim, de homens que casam com a segunda esposa sem a primeira esposa nem sonhar. E ela vai lá saber um dia que o cara dela é casado pela segunda, pela terceira vez. Às vezes descobre até mesmo, já vi casos aqui no Egito que ela descobriu quando o cara faleceu, que ela foi no enterro, foi fazer o velório do marido e ela descobriu que o cara tinha mais 2 esposas. Então isso também acontece. É da lei? Não é da lei. É da religião? Não é da religião. Mas tem gente safada no mundo inteiro, né, gente? Então esse é um ponto também. Aí tem os direitos e deveres dentro desse tipo de casamento. Por que esse tipo de casamento ele é difícil? Como eu falei pra vocês, o cara tem que amar do mesmo jeito e tem que sustentar do mesmo jeito. Então, também ele tem que se dividir entre as casas. Então, por exemplo, eu tenho o meu marido e ele é casado comigo, eu sou a primeira esposa, ele tem a segunda e a terceira esposa. Ele tem que ficar 2 dias na minha casa, 2 dias na casa da segunda, 2 dias na casa da terceira e descansar fora da casa das 3 um dia, porque ele não pode ficar um dia mais na casa de ninguém. Então tem que dividir até, além do amor, do dinheiro, de tudo, até mesmo as visitas. Seja ela visita conjugal, né, as visitas ali para presenciar o amor, ou simplesmente ficar, passar o dia, almoçar com a família, com a mulher, com os filhos. Ele tem que dividir o seu tempo, as suas horas igualmente com todas as mulheres, que é o caso do Ressa. Ele fica tantos dias na casa de uma, tantos dias na casa de outra, sobra um dia, ele não vai para casa de ninguém, ele vai para casa lá da família dele, da família da mãe dele. Entendeu como é que funciona? A mãe dele é falecida, o pai dele é falecido, mas ele vai para casa dos tios, das tias, ele fica um dia fora e aí ele tira lá no par ou ímpar com as duas para ver onde ele vai dormir, porque o negócio é assim, e ele segue a risca. Porém, aqui, como eu falei pra vocês, essa prática não é muito feita hoje em dia nos tempos modernos. Por que pessoas como o Ressa fazem isso? Porque o Ressa, ele é do interior. Ele é um menino de família tradicional, que tá lá na entrevista que eu fiz com ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, na família dele, por ser uma família tradicional, por ser uma família do interior, que lá na família do interior, até mesmo na região dele, leis próprias. Aqui no Egito tá cheio de campanha do governo para poder eles pararem de fazer justiça de sangue. Ainda existe na terra dele. Para eles pararem de seguir suas próprias leis e viverem com as leis do Egito, né, as leis oficiais do Egito. Porém, é muito complicado porque a gente está falando de milênios de cultura. Então, na casa dele, na família dele, por ser uma família do interior e uma família muito tradicional, a maioria dos homens da família dele são casados com mais de uma mulher. E como vocês viram na entrevista da Dudu, ao contrário do que eu falei aqui, do que nós conversamos, inclusive, eu e você, nas lives que nós fizemos após a entrevista do Ressa, para ela, que foi criada
criada dentro dessa cultura, que foi preparada para um dia passar por isso, por ela ser do interior, por ela ser egípcia, ela falou que não foi normal para ela. Inclusive, ela falou para mim em off que ela só aceitou, que ela incentivou ele a casar porque ela tinha um sentimento de culpa muito grande, pelo fato dela já ter sido casada, dela ter vários filhos, porque ela é viúva, então ela já tem 3 filhas, mulher. E ele não, ele era um menino, um rapaz, ele é 8 anos mais jovem do que ela, então tudo isso pra ela pesou. E ela falou que por amar muito ele, ela se sacrificou, que ela falou que o amor também, às vezes, precisa fazer sacrifícios, isso nas palavras dela. Então, por ela amar ele, ela se sacrificou, mas pra ela não foi normal, tá? Aí, gente, como eu falei pra vocês, como eles dividem, né, ali entre uma casa e outra os tempos iguais, o certo é que as mulheres se deem muito bem e que eles convivam meio que numa harmonia para quando tiver festas de família, para quando tiver, sei lá, evento, casamento, o Ramadã, para eles jantarem todo mundo junto. Então, o certo é eles conviverem em paz. Porém, na prática, é muito difícil. Como eu falei para você, a Doá, ela é uma exceção, né? A Dudu, ela é uma exceção porque ela abraça a segunda esposa. Mas, na maioria dos casos, na prática, é uma guerra. Agora, a família do cara, né, do noivo, do marido, eles têm também a obrigação de tratar as outras esposas da mesma forma. Então, toda a parte familiar do noivo tem que tratar as moças da mesma forma, com o mesmo carinho. Se vai dar presente para uma, tem que dar para outra, mas isso é na lei de Deus, né? Porque na lei dos homens, aqui na prática, né, na lei oficial, também é a mesma coisa. Mas na lei dos homens, aqui no dia a dia, eu e você, às vezes eu me dou bem com você, você não se dá bem comigo, e vai assim que vai vivendo. Então são seres humanos, não dá pra gente generalizar. Mas o certo seria a família do noivo abraçar todas as esposas da mesma forma. E aí, no caso do dinheiro, vocês sabem, né? Eu já falei aqui várias vezes no canal que o homem, quando ele vai casar com uma mulher egípcia, ele paga um dote. O que acontece com esse dote? Esse dote, geralmente ele é pagado em dinheiro, joias, bens materiais, né? Tipo imóveis, depende do pedido ali da família da noiva e depende das condições financeiras do noivo também. O que acontece em caso de divórcio? Se o homem pede o divórcio, se ele pede para nunca mais ver a mulher e separar dela, divorciar dela, tudo que ele pagou de dote fica para ela. Se ele quiser largar da mulher, ele tem que largar, abrir mão de tudo que ele deu para ela. Agora, no caso dela não querer mais ficar com o cara, o dinheiro vai para ele. Ela vai ter que pagar tudo, mesmo que ela tenha ficado, sei lá, 5 anos com ele e foi lá, usou as joias, vendeu, porque você pode, né? Às vezes pega uma pulseira de ouro, você tá precisando de dinheiro, você vai lá e troca por dinheiro. Aqui no Egito é bem comum isso. E aí ela fez isso, ela vai ter que se desdobrar, porque isso é feito do contrato, quantos gramas ou quilos de ouro ela ganhou, quantos imóveis ela ganhou, ou quanto em dinheiro ela ganhou, e se ela pedir para divorciar do cara, independentemente da situação, se ele chifrou ela, se ele traiu, não traiu, não importa, se ela for a pessoa que pede, ela vai ter que devolver o dote. Por isso que assim, a maioria das mulheres, elas não gastam os dotes, elas ficam com as joias, geralmente esses dotes são pagos em joias e em bens materiais. É bem difícil quando o cara paga em dinheiro, tá? E mesmo assim, pelo que eu já me informei, que não é o caso do Ressa, mas são outras pessoas que eu já vi também fazer, e eu fiz isso também, quando ganha o dote em dinheiro, bota no banco e não mexe. Porque se uma hora você quiser separar do cara, você vai lá e devolve o dinheiro que não é seu, porque esse dinheiro, ele é uma segurança para caso o cara te abandone. Aí você vai falar assim, nossa, mas que pensamento machista. É, né, gente? Mas pelo menos é melhor do que você sair de um casamento com uma mão na frente e outra atrás. E se você quiser separar do cara, você vai lá e paga, devolve o dinheiro dele e tá tudo certo. Por isso também que às vezes acontecem problemas, aqui falando, não estou falando de estrangeiro com egípcio, estou falando de egípcios, tá? Mulher egípcia, homem egípcio. Quando esses egípcios se casam, por isso que é tudo muito bem amarrado, por isso que quando as mulheres egípcias querem se separar, elas não têm problema, porque elas já conhecem as leis, a família já sabe como é que funciona tudo, apesar de que hoje em dia aqui no Egito, graças ao nosso Deus e graças ao nosso presidente Sisi, as leis agora protegem as mulheres, então hoje em dia já não é mais como era antigamente, que eu caso com o cara e eu preciso da autorização dele pra me separar. Não, essa lei foi mudada em 2000 e alguma coisa, eu não me lembro agora exatamente, mas no caso do dote ainda continua. Se a mulher quiser separar do cara, infelizmente, se ela pedir o divórcio, ela tem que devolver o dinheiro. E outra coisa também que eu gostaria de pontuar aqui bem pra você, é que a situação do Ressa com a esposa dele é uma exceção, tá, gente? Então, assim, a maioria dos casos, eles não vivem em flores. Na
maioria dos casos, o cara geralmente ele casa com a segunda esposa ou para ter um filho, ou porque ele já não gosta mais da primeira esposa, mas ele tem filhos com ela, então eles não separam por causa dos filhos. A maioria das pessoas aqui, principalmente as pessoas dos interiores, eles não separam da esposa, como a gente tem em comum no Brasil, né? Ai, a química, não existe mais química entre eu e meu marido, nós temos uma penca de filho, mas dane-se, vou separar e vou ver minha vida, vou atrás do meu amor. Aqui isso não acontece. Existem exceções, tá? Mas no geral não acontecem. As pessoas aqui pensam muito nos filhos e pensam muito na família. Então uma mulher ou um homem, eles vão pensar 30 vezes antes de pedir um divórcio. A não ser que seja uma situação de violência familiar, do cara bater na mulher, alguma coisa assim, ou chifre, né? Um chifre muito ferrado. Mas mesmo a mulher, quando ela toma um chifre muito ferrado do cara, se ela tiver filhos pequenos, né? Menores do que adolescentes, ela vai pensar nos filhos dela, ela vai até viver separada na mesma casa, ela vivendo a vidinha dela ali como uma mulher pacata e recatada, e ele tendo a vida dele, mas morando na mesma casa. Por quê? Por causa da criação dos filhos. Bom, meus amores, então foi essa a explicação que eu quis dar pra você. Espero que você tenha gostado, e como eu falei no comecinho da explicação, não esquece de deixar a sua sugestão aqui no vídeo de coisa, seja vlog, seja fofoca, que você quiser, só fala aqui nos comentários que eu tô aqui embaixo das suas ordens. Um beijo bem no meio do seu coração e ó, fui!